Vamos, Ju. Vamos, linda. Vamos falar sobre alegria, sobre nós sermos alegres. Interessante, um dia veio uma frase na minha mente sobre alegria. O que é realmente alegria? O que é ser uma pessoa alegre? E veio a frase o seguinte, que ser alegre não é alegrar, por exemplo, ser alegre, a pessoa ser totalmente alegre, não é me alegrar com o nascimento do filho amado e nem alegrar com a morte da pessoa odiada. Isso não é assim, a pessoa está no estado de alegria. E no Salmo 16, 11, fala o seguinte, que tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena na tua presença, eterno, o eterno prazer à tua direita. Então, aqueles que confiam em Cristo têm o privilégio de experimentar a abundância de alegria. Bem, a alegria está em Cristo Jesus. Se você quer ser alegre, aproxime-se de Jesus. Aproxime da alegria. Aproxime do príncipe da paz. Poucos cristãos aproveitam esse privilégio. E às vezes passa por pela sua vida, uma nuvem de decepções. E afinal eles poderiam andar sobre alegria. Às vezes a gente sai de casa. Eu tenho um colega que ele falava assim para mim, Charles, hoje eu saí de casa, assim, hoje nada vai tirar minha alegria, eu vou ficar alegre. Aí bastava sair um pouco, daqui a pouco, a alegria ia embora. Então nós vamos aprender hoje quais os passos, o que nós devemos fazer para sermos alegres. O que é que tem privado a nossa alegria? Você já parou para perceber? Porque às vezes falta o sorriso nos nossos lábios. Porque falta a alegria no nosso coração. O que tem privado a alegria na sua vida? E essa resposta a essa questão encontra nas Escrituras há séculos. E foi escrita pelo apóstolo Paulo, quando ele se encontrava prisioneiro lá em Roma. Cerca de 62 anos depois de Cristo, ele envia uma carta, ele faz uma carta para a igreja de Filipos, aos filipenses. E mesmo naquela condição que Paulo se encontrava, ele estava alegre. Interessante, é difícil a gente se alegrar no momento de dificuldade. Mas Paulo, ele se alegrava. Então eu gostaria que você deixasse aberto o livro de Filipenses. Nós vamos compartilhar com os irmãos. A situação de Paulo era de tal ordem que não parecia haver razão para ele se regozijar. Ele era prisioneiro romano, e o seu caso ia ser julgado a qualquer momento. Ele poderia ser absorvido ou então decapitado, ou ser morto, ser preso, ele estava preso. E vemos que Paulo estava sob a prisão na própria casa. Interessante que Paulo pagou o aluguel da sua prisão. Ele pagou o aluguel da casa e ali ele estava preso junto com um soldado romano, estava ligado, algemado a um soldado romano, e ele não tinha permissão de pregar em público aos outros locais. No entanto, apesar do perigo e desconforto em que se encontrava, Paulo transbordava de alegria. Como é que pode uma situação dessa, né, irmão? Ele está preso, está acorrentado, preso por um soldado, ligado a um soldado romano, não podia sair, não tinha livre acesso na sua própria casa, mas a palavra de Deus diz que ele regozijava de alegria. A alegria estava com ele, tinha esse gozo no seu coração. Mas qual é o segredo dessa alegria? Que segredo encontrava-se? O segredo encontrava-se uma palavra que aparece repetidas vezes nas epístolas de Filipenses. É a palavra mente. Paulo usa esse termo 10 vezes e emprega também a palavra pensar 5 vezes. Por outras palavras, o segredo da alegria cristã encontra-se no modo de pensar e de nossas atitudes. Como é que você pensa? Como você age? Vai declarar se você é uma pessoa alegre ou não. Às vezes nós temos pequenos pontos de alegria, momentos de alegria, mas o Senhor nessa noite quer que nós saiamos aqui com esse discernimento que nós temos que estar alegre. E a alegria, como eu falei no início, a alegria na nossa vida é se aproximar de Cristo. Não se aproximar de Cristo, mas Cristo viver
em nós. Então a melhor, e aí um livro mostra que o tipo de mente que o crente deve ter para poder experimentar a alegria cristã num mundo cheio de problemas. Se nós olharmos para as notícias que nós estamos vivendo hoje no nosso Brasil, a cada instante é uma bomba que explode, uma notícia de escândalo, de corrupção, e às vezes a gente tem aquele desejo de mudar de lugar, vou embora para outro país, vou mudar desse Brasil, não tem mais jeito. Mas mudando não vai resolver, cada país tem os seus problemas também. Então não é um lugar que vai me deixar alegre ou não, mas sim saber se Jesus vai estar contigo. A alegria, a presença de Jesus é tão bela, que mesmo quando nós andamos pelo vale da sombra da morte, ali vai ser um lugar bom. Porque o Senhor vai estar conosco, e a vara e o cajado dele vai nos consolar. Amém? Então, Jesus é o centro da nossa alegria. Então, a melhor maneira de conseguir um quadro exato dessa carta é descobrir primeiro os ladrões que roubam a nossa alegria. Você sabia que tem ladrões de alegria? Tem ladrões de sonhos, tem ladrões de alegria, tem ladrões de ideias. Você tem uma ideia, comenta com alguém, um camarada rouba a ideia, patentia e pronto, é dele. Você tem uma música, não registrou, cantou, apareceu um camarada, essa música é boa, vai lá, registra o nome. E nós sabemos que tem ladrões de alegria. E depois nós vamos identificar esses ladrões e depois vamos colocar em prática aqui o que nós devemos fazer diante dessas situações. Então há ladrões que roubam as nossas alegrias. E a primeira dessas são as circunstâncias. Interessante, como é bom quando as coisas acontecem ao nosso favor. Não é bom quando você você tem uma viagem para fazer e tudo vai colaborando para ir bem. Tudo vai bem. Você encontra gasolina barata na estrada, encontra um trânsito livre, sem pagar pedágio, e vai tudo bem. É bom quando essas coisas acontecem, quando ocorre da maneira que nós planejamos. Mas interessante que nem tudo, às vezes, vai acontecer conforme nós planejamos. Às vezes nós planejamos algo e quando você vai sair de casa, já começa a mudar as situações. E quando muda aquilo que nós planejamos e não acontece de acordo com o que nós planejamos, aí pronto. O nosso rosto, o semblante já muda. A gente já começa a ficar bravo. A gente já procura alguém para botar a culpa. E assim por diante. São as circunstâncias, às vezes, roubam a nossa alegria. E tem aqueles dias, irmãos, principalmente no trânsito. Às vezes, como é que você sai do trânsito, de repente você pega um engarrafamento, alguém te fecha, e às vezes a pessoa esquece que é crente e já... E ali a pessoa já deixa de ficar alegre. No trânsito, outro momento, outros ladrões de alegria também são momentos de enfermidade. Às vezes também de nós não conseguirmos pagar as nossas contas em dia. Interessante que são vários tipos de ladrões. Talvez eu estou falando de ladrões, mas você pode identificar na sua vida. Quais são esses ladrões que têm roubado a tua alegria? Quais são esses ladrões que têm tirado você do sério? Que têm impedido de você sorrir? Há ladrões também que atacam os relacionamentos. Nós devemos identificar e saber como devemos agir, como a nossa mente deve se portar diante dessas situações, diante dessas circunstâncias. E Paulo estava ali preso. A circunstância de Paulo como apóstolo, como o pastor hoje pela manhã falou, quando chamava para, você vai ser apóstolo, você vai saber o que é sofrer pelo meu evangelho. E Paulo estava na circunstância, aparentemente aos nossos olhos, não era nada bem bom para Paulo. Mas no meio daquelas circunstâncias, prisioneiro de Cristo, ele regozijava de alegria. E ainda mais, ele alegrava as outras pessoas também. No entanto, aqui vemos Paulo, na pior circunstância, escrever carta repleta de alegria. Outro ponto que rouba a nossa alegria são pessoas. Todos nós temos perdido a nossa alegria por causa de pessoas, pelo que são, e pelo que dizem e pelos que fazem. Quantas pessoas chegam e uma palavra entristece você, entristece a gente.
uma palavra, um comentário. Às vezes as pessoas roubam a nossa alegria, pessoas que nos traem, pessoas que não demonstram confiança, pessoas que falam mal de você, falam mal da gente. E às vezes nós também tiramos a alegria das outras pessoas, falando mal de pessoas também. Às vezes nós, inconscientemente ou consciente, às vezes denegrimos a imagem de alguém. E quantas vezes pessoas vêm a nos denegrir, falar um falso testemunho de nós. Isso também são ladrões de alegria. Mas haverá alguma maneira de ter alegria diante dessas pessoas? Será que diante de pessoas que nos maltratam, pessoas que nos ofendem, será que podemos ter momentos, ser alegres diante dessa situação? Pessoas que puxam o nosso tapete. Nós sabemos, temos experiência aqui, às vezes no trabalho, pessoas que passam por cima de você para ele se dar bem. E não importa quem está na frente dele. E às vezes isso deixa-nos entristecidos. E quanto mais quando você está certo. Você está certo, andando certinho, e de repente você é acometido por esse tipo de pessoa. Outro ponto também que tira a nossa alegria são as coisas. São coisas que nós temos. São apego às coisas, aos bens materiais. Interessante quando, às vezes, a pessoa mora numa casa simples. Eu vou dar um exemplo meu. Quando nós mudamos para a nossa casa, nós moramos 10 anos em Taguatinga. Aí o Senhor nos abençoou com um lote, nós compramos um lote e construímos uma casa. Aí chegou um ponto que a minha esposa tem uns rompantes assim abençoados. Ó, vamos embora, vamos sair daqui desse apartamento, que já ficamos tempo demais, o apartamento que os meus pais nos emprestaram. Falou, vocês ficam aí o tempo que vocês quiserem, vocês só pagam o condomínio. Mas foi uma bênção de Deus, mas chegou um tempo, e a mulher mais aperreada em relação a isso. Falou, não, nós temos que sair daqui, vamos para a nossa casa, mas a nossa casa não tem muro, a nossa casa não tem nem porta, não tem janela, tal, tem a janela, mas não tem vidro, não tem nada. Falou, não, vamos mudar. E mudamos para lá, irmãos, colocamos madeirite, não tinha cerâmica, tinha madeirite, nós botamos madeirite nas portas, madeirite nas janelas, e assim mudamos. E ali ficamos tranquilos. Interessante que nós viajamos, e deixamos a casa do jeito que estava, e fomos embora viajar e não aconteceu nada. Isso não tirou a nossa alegria. Mas com o tempo a gente foi arrumando a casa. Aí colocamos o muro, colocamos a grade, colocamos as janelas, Deus abençoou, colocamos os vidros. Aí foram chegando os móveis. E às vezes a gente precisa viajar e você já fica pensando, e agora, como é que está lá? Será que vai ter alguém, vou colocar alguém para ficar em casa? Por quê? Porque nós adquirimos um determinado bens. E às vezes a pessoa, quando fica ligado nos bens, naquilo que tem, isso tira a alegria dele. A pessoa tem um carro bem velhinho, coloca o carro em qualquer lugar, não fica preocupado em roubo, mas quando compra um carro novo, ele já olha, vai acionar, olha se tem carro do lado do outro, se a pessoa vai abrir, vai bater a porta, se vai amassar, se vai cair galho, e ele começa já a ficar preocupado, e às vezes ele perde a bênção, perde a alegria por causa de um bem material. Então as coisas têm esse poder. Se você estiver apegado nessas coisas, se tiver o coração ligado nos bens, os bens são um grande motivo para roubar a sua alegria. Você vai para um lugar, mas vai ficar desconfiado. Você estaciona no seu carro, daqui a pouco você sai para ver se o carro está no lugar, se está tudo bem, se não tem ninguém perto. Então essas coisas, elas roubam as nossas alegrias. Coisas, como ela pode ser ladrões? Como essas coisas podem tirar a gente do sério? Mas Jesus disse que a vida de qualquer não consiste na abundância do que possui, lá em Lucas 12, 15. Nós temos que entender, a nossa vida não é medida pelo aquilo que nós temos. O mundo é assim, ele mede você por aquilo que você tem no seu bolso. Se você tem, você é aceito. Se você é bem vestido, você vai ser tratado bem. O mundo é assim, mas no reino de Deus não é assim. A vida do homem não consiste naquilo que ele tem. Então no Sermão da Montanha, Jesus alertou contra o ajuntar tesouro na terra. Não são seguros, não duram e nunca satisfazem. No entanto, a maior parte das pessoas hoje em dia pensa que a alegria vem das coisas que possui. Na realidade,
as coisas podem roubar-nos o único tipo de alegria que de fato permanece. Então, as coisas podem roubar as nossas alegrias. E principalmente se nós estivermos apegados a essas coisas. Apegado aos bens. Outro ponto também que pode roubar a nossa alegria são as preocupações. Então você vê que é uma sequência. As circunstâncias, pessoas, coisas e vem por último a preocupação. Quantas pessoas têm perdido a paz e a satisfação por causa da preocupação? De fato, a preocupação tem mesmo consequências físicas e, embora, interessante, a preocupação, quando você se preocupa, pode trazer consequências físicas, que você pode tomar um remédio e aparentemente esse remédio pode tirar aquele sintoma, mas a raiz vai ficar lá, e a preocupação vai gerando mal maior. A preocupação vai, se a pessoa continuar nessa preocupação, é um forte candidato a entrar na depressão também. Então, embora os medicamentos possam afastar dos sintomas, não pode remover a causa. A preocupação é algo lá de dentro. E nós vamos aprender o que nós devemos fazer. Então, para que eu devo fazer para essa preocupação sair? Não adianta você ficar assim, não, preocupação, eu não vou ter preocupação, não vou ter preocupação, ficar aqui mentalizando, não é isso. O Senhor, Ele quer fazer hoje, nessa noite, uma libertação, derramar uma bênção sobre as nossas vidas, para que esses ladrões não venham roubar a nossa alegria. Se Paulo tivesse ficado preocupado, Paulo tinha várias razões para se preocupar. Paulo estava preso, já pensou no corredor da morte, sabendo, será que eu vou morrer? Mas Paulo estava alegre. Não é uma matemática estranha. Você está perto de morrer, você está acorrentado, você está preso, você está alegre. Nós vamos entender essa alegria. Os amigos de Paulo em Roma, muitos estavam divididos com a atitude dele. Interessante, eu faço a pergunta hoje. Se nós tivéssemos hoje um pastor como Paulo, será que essa igreja estaria vendo como um pastor de Deus ou um derrotado? Nessa teologia que é pregado hoje, estaríamos vendo Paulo como derrotado. Mas Paulo, o homem de Deus, estava ali, firme, convicto da sua decisão de servir a Deus. Ele estava firme nesse propósito. E a circunstância, as pessoas e a preocupação, as coisas não tiraram a alegria, o regozijo que Paulo tinha no Senhor Jesus. Ele não contava com qualquer junta missionária para apoiá-lo e nenhuma lei social o defendia. Não obstante todas essas dificuldades, Paulo não se preocupava. Pelo contrário, escreve uma carta de alegria e diz-nos como podemos deixar de preocupar. São estes, pois, os 4 padrões. Vamos falar sobre 4 padrões que roubam a alegria. Nós falamos esses padrões: as circunstâncias, as pessoas, as coisas e as preocupações. Mas como é que iremos apanhar esses ladrões e impedi-los de roubar a alegria que temos o direito de Cristo? Cristo nos fez para sermos alegres. Cristo não nos fez para andarmos cabisbaixos. Cristo, Ele nos libertou da escravidão do pecado. Cristo nos libertou do poder das trevas. Cristo nos libertou das obras do diabo. Cristo nos libertou e nos colocou num lugar alto e sublime, ao lado dele, junto com ele. Cristo nos chamou das trevas para a verdadeira luz. Cristo nos chamou para ser sal da terra. Cristo nos chamou para ser luz do mundo. Cristo nos chamou para sermos representantes dele aqui, para sermos embaixadores aqui. Cristo nos chamou para sermos sacerdote santo, nação santa, sacerdote real. Cristo nos chamou para uma grande bênção. Então, como é que esses ladrões e ainda conseguem nos deixar entristecidos? Precisamos confiar em Deus a cada instante. Jesus, Ele pagou um alto preço. Ele morreu por nós. Nós não precisamos morrer pelos nossos pecados. Nós precisamos nos arrepender. Nós precisamos nos achegar mais a Deus. E a palavra de Deus diz que Ele vai se achegar a nós. A resposta é esta, para nós vencermos esses ladrões. Nós temos que cultivar
um tipo correto de mente. A nossa mente tem que ter uma mente para vencer esses ladrões. Nos 4 capítulos de Filipenses, Paulo descreve as 4 atitudes da mente que resultarão em alegria, apesar das circunstâncias, das pessoas e das coisas, e que nos livrarão das preocupações. Amém? As 4 atitudes que conservam a nossa alegria. A primeira dela é ter uma mente integral em Cristo. A nossa mente tem que estar em Cristo. Um dos motivos que nos perturbam diante das circunstâncias é não cultivar uma mente integral em Cristo. Olha só o que Paulo fala em Filipenses 1:21. Olha a mente de Paulo. Porque para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Sabe por que Paulo vencia? Porque a mente dele estava focada em Cristo Jesus. Para Paulo, viver era Cristo. E se morrer é lucro. Já pensou a gente ter essa mente, essa confiança tal, de dizer para Jesus diante das circunstâncias? Pode dar circunstâncias para mas o meu viver é Cristo. Paulo não olhava para as circunstâncias. Paulo tinha uma mente ligada em Cristo Jesus. Ele sabia aquilo que Jesus entregou para ele. Ele teve uma experiência tal com Deus, com Jesus, que para ele viver era Cristo. E se ele morresse, seria melhor ainda. E Paulo falava, morrer para mim vai ser muito melhor, mas eu ainda vou ficar, mas se é para ficar mais aqui, que eu fique, mesmo passando por situações difíceis. Paulo, ele escrevia a carta de alegria porque ele tinha uma convicção, porque Cristo estava com ele. Porém, as circunstâncias não são capazes de roubar a sua alegria, porque ele vive para não gozar as circunstâncias, ele vive para servir a Cristo. Paulo não estava sendo escravo de circunstâncias, ele era um escravo de Jesus, era um servo de Jesus. Então as circunstâncias não foram capazes de roubar a alegria de Paulo. E ele tem um propósito, ele fala, uma coisa eu faço, Filipenses 3,13, ele fala, eu sigo para o alvo, prossigo, ele prosseguia, ele seguia. Paulo, ele não ficava preso à circunstância, porque o pensamento dele era outro pensamento, a dimensão de Paulo era outra dimensão. Ele não estava ligado aqui nessa terra, ele não estava preso às circunstâncias. Irmãos, ele fala, irmãos, não penso que eu mesmo já tenha alcançado, mas uma coisa faço, que esquecendo-me das coisas que ficaram para trás, e avançando para as que estão adiante. Paulo avançava adiante. Quantas vezes tem pessoas presas, talvez aqui hoje, pessoas presas numa circunstância lá do passado, que aconteceu há 5 anos, aconteceu há 10, aconteceu há 20, aconteceu há 30, ele está preso lá ainda. E isso tem impedido da sua alegria. Mas essa noite, em nome de Jesus, vai ser noite de alegria na tua vida. Nós cremos que o Evangelho veio para isso, trazer uma boa nova, trazer alegria, trazer paz, trazer libertação para nós. Paulo não olha as circunstâncias, e sim, ele olha para Jesus. Ele não é prisioneiro de Roma, e sim prisioneiro de Cristo. Paulo era prisioneiro de Cristo. Então, para ele, era Jesus. Ele vivia Jesus. Paulo não olhava para Cristo através das circunstâncias. Pelo contrário, ele encarava as circunstâncias através de Cristo. Isso mudava tudo. Quando o cristão possui uma mente integral, ele preocupa-se em agradar a Deus. Quando ele tem uma mente integral, ele fica preocupado olhando para as circunstâncias. É interessante, eu tive a oportunidade uma vez, ouvi uma pregação, é o doutor Samuel Doctório. Ele começou a pregar, ele falava coisas assim, irmão, que ele não ficava nesse mundo, ele falava, esse homem não é desse mundo, não. Ele estava numa dimensão tal que ele não preocupava com as coisas aqui deste mundo, por isso que ele avançava. Enquanto nós estivermos preocupados com as coisas deste mundo, preocupados com a circunstância, aquilo que pessoas estão falando a seu respeito, meu irmão, nós vamos ficar aqui, presos aqui, nós não conseguimos avançar. Mas quando nós olhamos para Jesus, e nós vamos ficar achando o que as pessoas vão pensar de mim, e sim ficar ligados àquilo que o Senhor Jesus, Ele pensa a meu respeito, o que Ele pensa a teu respeito, nós vamos avançar. Amém? Amém? Então,
Paulo tinha uma mente integral. A alegria a respeito das circunstâncias, o versículo-chave foi o Filipenses 1, 21, que Paulo diz: para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Interessante que a mente integral, nós vamos ver do versículo, fala sobre isso, do versículo 1, de 1 ao 11, vai falar sobre a comunhão. Olha, quem tem a mente integral em Cristo, ele tem a comunhão do Evangelho. O segredo da alegria e da sua mente integral, ele vive para Cristo e para o Evangelho. Cristo é mencionado, interessante, 18 vezes no capítulo 1, e o Evangelho é referido 6 vezes. Paulo regozijava-se, apesar das circunstâncias, pelo que fortaleciam a comunhão do Evangelho. Eu vou ler aqui sobre o versículo 1 até o 11, sobre a comunhão do Evangelho. Diz assim: Paulo, Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos, que vivem em Filipos, a graça e paz a vós outros, da parte de Deus e do nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças ao meu Deus, por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas a todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa compreensão no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense em todos vós, porque trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e na confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo. Pois a minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de vós, e na terna misericórdia em Cristo Jesus, de Cristo Jesus. E também faço essa oração, que é o vosso amor aumente mais, o vosso amor aumente mais e mais em pleno conhecimento de toda percepção. E para aprovardes as coisas excelentes, e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Interessante que quem tem uma mente integral, ela tem uma comunhão com o Evangelho e tem a comunhão uns com os outros. Interessante que no versículo 4, Paulo, ele pensava, tinha a mente ligada nos seus discípulos, nas pessoas que ele estava escrevendo essa mensagem. Então Paulo tinha uma comunhão, e a comunhão não é somente, estava interessante, a comunhão não é somente eu sair daqui, tomar um cafezinho ali com o irmão e ir embora para casa. Não é só momentos ali, poucos momentos. A comunhão em Cristo Jesus e com os irmãos é uma comunhão também integral. Nós também nos alegramos com aqueles que se alegram, nós também vamos ficar tristes com os que estão entristecidos, nós vamos nos alegrar com os que se alegram, nós vamos chorar com os que choram, e assim nós vamos participar da dificuldade, das necessidades dos irmãos. Isso é comunhão. E Paulo, nesse versículo que nós lemos, ele orava pelos irmãos, ele trazia aqueles irmãos no coração dele, e isso era motivo de alegria para Paulo. Outra coisa também, tem uma mente integral, ela tem uma extensão do Evangelho. Versículo 12 ao 26, Paulo promovia o avanço do Evangelho. As circunstâncias não entristeceram Paulo. Sabe o que as circunstâncias fizeram com Paulo? Fez com que ele aumentasse o amor para com os irmãos, que ele propagasse mais ainda o Evangelho de Cristo Jesus. As circunstâncias às vezes vêm na nossa vida para dar uma sacudida em nós, para saber que nós temos que ficar mais junto com Jesus, para saber que nós temos que falar mais dele, anunciar mais a Jesus. Interessante também que uma mente integral, ela tem a fé do Evangelho. Versículo 27 ao 30 vai falar sobre isso. E eles guardavam a fé do Evangelho. A circunstância vem para nós aproximarmos mais de Deus. Amém? Então o primeiro ponto para eu vencer os ladrões que roubam a nossa alegria é eu ter uma mente integral. É minha mente não ficar preso em circunstâncias. É a mente ficar presa em Jesus. Mas vamos olhar para a circunstância não a partir da minha ótica, mas a partir da ótica de Cristo Jesus. E Cristo Jesus foi o nosso exemplo. Nós temos que ter essa capacidade de falar também, como Paulo falou,
que o nosso viver é Cristo e o morrer é lucro e ainda muito melhor. Outro ponto também, tipo de mente que nós temos que ter para vencer esses ladrões de sonhos que roubam a nossa alegria, é nós termos uma mente submissa. Capítulo 2 fala alegria a despeito das pessoas. O versículo-chave dele, do capítulo 2, diz assim: nada façam por ambição, o egoísmo ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmos. Nós queremos vencer esses ladrões, a nossa mente tem que estar submissa. Primeiramente, submissa a Deus, submissa a Jesus, e depois colocar o outro em primeiro lugar. Nós temos que pensar no outro, antes de pensar em nós mesmos. E assim vice-versa. E o exemplo que nós temos, o primeiro exemplo que Paulo diz no capítulo 2, é o exemplo de Cristo. Eu vou ler aqui, diz assim, versículo 1 ao 11. Se há, pois, alguma exortação em Cristo, alguma consolação de amor, alguma comunhão do Espírito, se há entranhados afetos e misericórdias, completai a minha alegria, de modo que penseis a mesma coisa, e tenhais o mesmo amor, sejais unidos de alma, tendo o mesmo sentimento. Nada façais por partidarismo e vanglória, mas por humildade, considerando cada um de vós outros superiores a si mesmo. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se semelhante a homens e reconhecido em figura humana. E a si mesmo se humilhou, tornando-o obediente até a morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou de sobremaneira e lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é Senhor, para a glória de Deus Pai. Nós temos que ter uma mente submissa a Jesus. E nós temos também que ter essa alegria de estar servindo um ao outro. E nosso maior exemplo de submissão é Jesus Cristo. Por isso que Paulo, com a mente submissa, uma mente integral em Cristo Jesus, mesmo nos momentos de dificuldades, ele tinha alegria no coração. Não só alegria nele, mas ele tinha também a alegria de alegrar as outras pessoas, de animar as outras pessoas. Mesmo preso ali, acorrentado, ele animava outras pessoas. Outro exemplo também é o exemplo de Paulo, vai do versículo 12 ao 18. Nós temos também nesse capítulo o exemplo de Timóteo, do versículo 19 ao 24, e o exemplo de Epafrodito, vai do versículo 25 a 30. Outro tipo de mente também que nós temos, nós vamos estar no capítulo 3, que fala sobre a mente espiritual. Quem tem uma mente espiritual, irmão, está ligado com as coisas do céu. Interesse pelas coisas celestiais. Ele olha para as coisas com o ponto de vista de Deus. Então, Paulo está nos ensinando, assim como ele ensinou aos filipenses, ele está falando às nossas vidas nessa noite, sobre quais os tipos de mente que nós temos que ter. Nós temos que ter uma mente integral em Cristo Jesus. Temos que ter uma mente submissa. E uma mente espiritual. Terceiramente, uma mente espiritual. Você já teve oportunidade de... Interessante, eu tenho uns colegas, amigos. Se você começa a conversar com ele, aí a pessoa gosta de carro. Só que ele fala só de carro. Só carro. Aí você fala de Fórmula 1, é só Fórmula 1, sabe o nome, fala de time, sabe de tudo do time, fala dos jogadores, fala do Flamengo, do Corinthians, ele sabe de qual é salteado e pode ficar horas e horas falando, porque a mente dele está ligada àquilo. Eu gosto de ciclismo, eu pratico ciclismo, gosto de bicicleta, eu conheço algumas partes de bicicleta, mas tem um colega que você vai falar de bicicleta, ele te dá uma aula. Ele dá uma aula para você e sabe tudo, porque a mente dele está focada. Interessante, as pessoas quando aproximam de nós para querer um conselho, qual tipo de conselho nós vamos dar para essa pessoa? Será que a nossa mente está cheia de Deus?
Será que a nossa mente está focada nas coisas espirituais? Quando a pessoa vem falar sobre o que está passando no nosso governo e qual o conselho que nós temos que dar para ele? Será que nós vamos falar no meio o que a multidão está falando ou vamos dar uma palavra de esperança? Então Paulo, ele tinha a palavra de esperança, ele tinha a mente focada nas coisas celestiais e ele orientava ali os discípulos, os filipenses, sobre a alegria de regozijar no Senhor, de ter essa alegria, de ter uma mente espiritual. E Paulo tem alegria a despeito das coisas. E o versículo-chave do capítulo 3 é o versículo 19 e o 20, que diz assim, sobre as pessoas que não têm uma mente espiritual. Ele fala assim, o destino deles é a perdição, os Deus dele é o ventre, e a glória deles está na sua infâmia, visto que se preocupa com as coisas terrenas. Isso é o homem natural. Mas o que tem a mente espiritual, olha o que Paulo diz no versículo 20, pois a nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Quem tem uma mente espiritual, tem essa esperança. Um dia, igreja, nós vamos encontrar com Jesus. Amém. A palavra de Deus diz que Jesus virá buscar a sua igreja. E o tempo está próximo. O tempo está próximo. Não dá tempo de ficar preocupado com as circunstâncias, ficar preocupado com pessoas, ter preocupação. Nós temos é que avançar. E quando nós avançamos, nós vamos levar mais gente conosco. Quando nós avançamos, na mesma dificuldade, você vai se apegar a Deus e vai levar mais gente contigo. Quando as pessoas vêm falar algo de desesperança, você que tem uma mente espiritual, você tem uma mensagem de esperança para essa pessoa. Você tem uma mensagem de ânimo. Você vai falar para ela, não, a palavra de Deus diz para nós alegrarmos. Nós temos a nossa esperança, Jesus vai voltar. Jesus vai voltar para buscar a sua igreja. E quando Ele voltar para buscar a sua igreja, quando estivermos com Ele, lá não haverá mais choro, lá não haverá mais tristeza. Nós contemplaremos a face de Cristo. E assim como Ele é, nós seremos. O pecado não vai ter mais domínio sobre nós. A morte não vai ter domínio sobre nós. Anima-te, anima-te. Porque o Senhor está voltando e Ele conta com você, e Ele conta com a gente, e nós temos que anunciar essa palavra, nós temos que levar essa boa nova às outras pessoas também. Sabe por quê? Porque a nossa mente está posta em Cristo Jesus. Quem tem uma mente espiritual está com a visão no céu, porque se nós tivermos com a visão aqui na terra, olhando só para as coisas da terra, nós não vamos a lugar nenhum. Nós vamos sim perecer com as pessoas que têm a mente voltada para a terra. E o quarto e último ponto, nós temos que ter uma mente segura. O capítulo 4 descreve os recursos espirituais que o crente tem em Cristo. A alegria, essa alegria que vence as preocupações. O versículo-chave, capítulo 4, versículo 4 e 6, vai dizer assim, alegrai-vos sempre no Senhor, outra vez digo, alegrai-vos. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens, perto está o Senhor. Versículo capítulo 4 vai falar sobre as preocupações da vida, a ansiedade da vida. Às vezes a ansiedade vem quando a gente não tem uma confiança, porque quando você confia, às vezes se vier a ansiedade vai dar dorzinha na barriga, mas você vai. Mas quando você confia, você tem certeza que Jesus fez na sua vida e vai fazer na vida das pessoas. Você vai à frente. Amém? Hoje de manhã, eu compartilhei com os irmãos. Eu falei, eu gosto de andar de bicicleta. Mas na sexta-feira nós saímos e fomos, era cedo da manhã, 6 e pouco. Nós fomos em direção ao Palácio do Planalto e lá encontramos a presidente da República pedalando. Nós estávamos treinando no circuito. Aí eu passei por ela. Falei, bom dia, presidente. Bom dia. Aí os colegas, bom dia, o que, rapaz? Pi, pi, pi. Aí outra vez eu passei, aí o Senhor me lembrou, para eu falar uma palavra para ela, uma palavra de bênção. Aí eu encostei, uma certa distância, estava de segurança. Falei, presidente, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. Que o Senhor Deus faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. Que o Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Deus te abençoe, presidente. Por que a gente faz isso, irmão? Se Deus deu a salvação para nós, nós não podemos guardar para nós. Se Deus deu uma bênção para nós,
Nós, como igreja de Cristo, a graça de Deus é para todos. Agora, como é que ela vai se portar ou não, não é comigo. Mas nós devemos, quando nós temos a mente de Cristo, nós não podemos nos inflamar. Isso é qualquer um inflamar com o ódio no nosso coração. Aí até eu falei que depois dessa palavra eu lembrei de Jonas. Jonas chega lá em Nínive e Deus manda, ele quer ir para outro lugar, mas ele acaba chegando ali em Nínive e ele prega e o povo se arrepende. E às vezes a gente quer fazer um julgamento, quer tecer já um veredito segundo a nossa visão. Não vou, eu falo e se aquela pessoa se arrepende, como é que fica? Não se arrepende, glória a Deus. Amém, irmão? Nós temos que ter esse pensamento assim. Mas foi falado, por que a gente fala essas coisas? Por que a gente fala para alguém e diz assim, Jesus te ama? Porque que o Espírito Santo, quando está em nós, ele impulsiona isso. Nós não podemos guardar somente para nós. Nós temos que passar a outras pessoas. Então é interessante, quando eu tenho a mente segura, eu tenho a paz de Deus. A paz de Deus entra em nós. Quando eu tenho a minha mente segura, eu tenho essa paz. E quando eu tenho essa segurança, ninguém vai tirar a paz de você. A paz não vai ser algo momentâneo, a paz vai habitar em você, você vai ter a paz. E as pessoas vão perguntar, por que você é assim? Por que você é pacífico? Aí eu gosto de falar, você vai falar igual o Chicó fala, não sei, só sei que é assim. Mas nós sabemos, é Jesus que nos faz assim. Às vezes tinha um irmão que fala assim, mas por que aquele irmão é tão tranquilo? É porque o Espírito de Deus habita nele. Por que você tem a capacidade de ir pedir perdão a uma pessoa que você ofendeu? É porque o Espírito Santo habita em você. Por que você não consegue pecar direito? Crente não consegue fazer nada errado direito, que se faz já vai ser pego na mesma hora. Porque o Espírito Santo habita em você. E ele não tem prazer que você faça a coisa errada e que eu faça a coisa errada. Porque o Espírito Santo habita em nós. Então nós temos paz. Quando eu tenho a minha mente segura, nós temos paz. E outro ponto também, nós temos o poder de Deus. Versículo 10 e 13 diz assim, alegrei-me sobremaneira no Senhor, porque agora, uma vez mais, renovastes o meu favor, o vosso cuidado, a qual também já tinhais antes, mas vos faltava oportunidade. Digo isto não por causa da pobreza, mas porque aprendi a viver contente em todas e qualquer situação, tanto sei ser humilhado, como também ser honrado. De tudo e todas as circunstâncias já tenho experiência, também de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Amém. Paulo falou isso, irmão, porque ele sabia o que era passar necessidade. Passar por prisões. Mas ele falava, eu posso, porque o poder de Deus está em mim, então eu posso todas as coisas. Porque quem me fortalece não é o dinheiro que eu tenho, não é a posição social que eu tenho. Quem me fortalece não são os amigos que nós temos, é Cristo Jesus. Tudo posso em Deus, é porque por Ele que me fortalece. E Deus nos fortalece através de pessoas. Vê se você está numa situação difícil, Deus manda pessoas te abençoar. Amém? E outro ponto também, nós temos a provisão de Deus. Quando nós temos uma mente segura, nós temos provisão de Deus, do versículo 14 ao versículo 23. Então, com recursos como este, por que haveríamos de nos preocupar? Qual é o tipo de mente que está agora operando em nós? Se o Senhor, Paulo está dando aqui as orientações, está dando as dicas para nós. Você tem uma mente segura, você tem uma mente espiritual, tenha a mente espiritual, tenha uma mente submissa, tenha uma mente integral voltada para Deus. Então por que nós haveríamos de nos preocupar? Temos paz de Deus para nos guardar, e o Deus de paz para nos guiar, e a paz de Deus que em nós, quando oramos corretamente, nós temos pensamentos corretamente e vivemos corretamente, é esse o segredo de Deus para a vitória sobre toda preocupação. A nossa mente tem que estar envolvida em Deus. Interessante. Tem pessoas que você começa a conversar, ela só dá notícia ruim.
teve um assalto ali, morreu e tal. Nós sabemos, mas a pessoa parece que tem prazer de falar aquilo ali. Aí a mente dela vai ficando ali contaminada, irmão. Todo lugar que ela vai, ela já vai ficar aí. Aquele camarada ali. Não. Começa. Mas como é que então nós temos que fazer com a nossa mente? A nossa mente deve estar ocupada em quê? Paulo vai falar também aqui no capítulo 4, versículo 8, sobre isso. Diz assim: finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, e se alguma virtude há, e se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. O pensamento nosso tem que estar ocupado dessa esperança, tem que estar ocupado dessas coisas boas. Interessante, tem caso de uma criança que viu um filme de terror. Aí depois ela não consegue dormir, porque a mente dela está presa àquilo ali, ficou atormentada. Então, para que eu quero ver o Walking Dead? Oi, irmão, desculpa, irmão. Para que eu tenho que ver o Walking Dead? O cara morto que levanta e morre de novo, e não tem um fim, aquilo ali vai ficando, e a pessoa perde o sono, fica à noite para ver o lançamento, não sei o quê. Ô, irmão, perdoa se tem alguém que assiste o Walking Dead, mas tem a mente de Cristo. Então não desperta a curiosidade para ver tal, tá? Amém? Mas que nós tenhamos essa mente de Cristo. Nós tenhamos, foi para isso que Cristo veio, para mudar a nossa mente. Cristo veio para nos dar uma nova mente. Cristo veio para mudar o nosso coração. Cristo veio para nós nos submetermos à vontade dele. Sujeitai-vos a Deus e resistir o diabo vai fugir de vós. Cristo veio para nos dar vida, e vida em abundância, vida de paz, vida de alegria, vida de confiança, vida de fé em Cristo Jesus.